Muito boa tarde a todos. Peço que tomem seus lugares. Em nome do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde, tenho a grata satisfação de recebê-los e dar início ao 4º seminário do Escritório de Gestão das Redes Fito, que tem como tema principal a inovação de fitomedicamentos a partir da biodiversidade brasileira, o papel do sistema de arranjos locais em rede. Passo a palavra para o Dr. Glauco Vilas Boas para os informes posteriores. Boa tarde. Eu queria convidar a Andréia para sentar aqui na mesa, a Gislaine, a Silvia Kirmansky, o Dr. Tadei, o Dr. Silvio, que está representando o Dr. Roberto, para a gente ter uma conversa inicial da dinâmica desse seminário. A gente tinha feito uma programação, e aí a doutora Marli, por favor. Eu contei as cadeiras certas, viu, Marli? Mas depois fiquei emocionado. Acho que eu não esqueci ninguém. Bom, pessoal, o Rubió também quer arrumar uma cadeira e sentar aqui com a gente. Assim que ele... Ah, tá aí, por favor. Bom, então, para quem não conhece uns e outros, o Dr. Rubió é o gestor da rede Fito Cerrado, a doutora Marli é da rede Fito Mata Atlântica, Seção São Paulo, a doutora Silvia é da rede Pampa, a Gislaine é a coordenadora do escritório de redes e também é gestora da rede Fito Pantanal, a doutora Andréia Gomes, a gestora da rede Mata Atlântica Rio, o Silvio representa o doutor Germano, que é gestor da rede da Caatinga, e o doutor Tadei, da rede Fito Amazônia. Então, eu mudei a questão das plantas e do desenvolvimento e da inovação e dos arranjos, tem uma dinâmica tão grande que a gente começou já mudando o roteiro da reunião e por isso a gente chamou essa reunião para dar umas explicações de o que é esperado. O sistema de redes ele tem uma grande vantagem de ser extremamente diverso, é composto por pesquisadores, por industriais, representantes do setor agrícola, de ONGs, terceiro setor, prefeituras, enfim. A expectativa de cada um que compõe a rede, normalmente, é uma expectativa que vem do seu próprio ponto de vista. E a gente vive um momento de um aprendizado, de somar essas expectativas, determinar focos de atuação e o que é que se espera de um sistema de redes desse tamanho, desse tipo, e que vem agora, no final do ano, fechar com as últimas redes formadas. A gente ainda tem uma expectativa de, durante esse seminário, ainda formalizar a rede Fito Mata Atlântica Rio, e tem representantes também do Paraná, que possivelmente vão estar também desdobrando, como também a gente vai estar começando a discutir a fusão das redes Mata Atlântica, porque a ideia é manter uma estrutura por bioma, por mais que ela seja diferenciada. E como é uma tendência, a gente vê também na Amazônia, uma tendência a ter, pelo menos em termos de arranjos, a parte ocidental da oriental e a parte central,
que cada uma pode constituir uma rede ou um arranjo, uma coisa assim. O motivo desse seminário a primeira explicação é que a gente vem fazendo, esse é o 4º seminário interno do Escritório de Gestão das Redes. Desde que a gente formou a primeira rede, a gente tem visto a necessidade de estar discutindo conceitos e métodos para que a rede viva. A rede também é uma soma de ideias, de concepções. E, nesse sentido, nós fizemos já 3 seminários que distinguiu a rede como sendo uma rede de inovação, mas a partir de uma articulação do conhecimento, da gestão do conhecimento. As primeiras experiências que foram feitas, elas tinham um caráter muito disciplinar e a rede se constituía, em seguida, tinha uma tendência a burocratizar o seu trabalho e ficar naquela questão de que a gente conseguiu reunir uma pessoa do terceiro setor, uma pessoa da indústria, uma pessoa que visse a gestão, e dentro da academia já vinha de longa data um espírito acadêmico disciplinar, e a discussão até entre químicos, farmacêuticos, farmacólogos, e, enfim. E a gente viu que, apesar da intenção, isso não era o suficiente para dar vida à rede. As reuniões se sucediam e caíam na mesma expectativa que a gente tem, os mais velhos certamente têm, há 40 anos ou mais, de querer ver produtos da biodiversidade, de ver um resultado do trabalho de suas pesquisas do ponto de vista da saúde, e por aí vai. Então, esses seminários são atividades de um projeto, né, financiado para a construção dessas redes que falassem a favor ou que achassem um caminho e a discussão para promover a inovação. Por outro lado, também isso, amanhã eu vou falar um pouquinho mais, para não atrapalhar muito, sobre os conceitos teóricos onde a gente se baseia para essa construção e que vem de uma economia da inovação adotada no mundo todo. A novidade é que o mundo todo não tem nossa biodiversidade. A novidade é que no Brasil nunca teve uma rede com esse caráter múltiplo, dinâmico, e que adote a inovação como um processo social, portanto, realizado pelos diversos atores da própria sociedade. E mais, também é uma inovação o próprio modelo de rede, onde, através dessas articulações, as pessoas decidem o que pesquisar, o que produzir, que tipo de política pública o país precisa, e por aí vai. Então, isso tudo é muito novo e, evidentemente, que faz parte do entendimento de cada um dessa história das redes. Nesse seminário, como era o último de uma série desse projeto de construção de redes, a gente resolveu chamar não só os gestores, como as pessoas que estavam envolvidas nos conselhos, alguns convidados, e a gente convidou também os atores desse desenvolvimento, e desde já eu acho que mereceriam várias outras mesas no seminário. No entanto, como o foco estabelecido no terceiro seminário era a inovação através de arranjos produtivos, a gente focalizou a indústria, a academia, a gente trouxe um pouco do poder público local para se avaliar o impacto desse tipo de desenvolvimento em algumas prefeituras, e tem uma mesa que vai discutir o papel do Estado, onde estarão presentes o Ministério, a Anvisa, mas também agências de fomento, outras instituições federais que representam a interação do Estado
com a política nacional do programa e da rede. Também a gente considera que todos esses atores têm a mediação do Estado, e o papel do Estado ele é justamente na parte normativa, regulatória, mas também de políticas, de novas políticas, de fomento e de difusão da tecnologia das suas instituições de tecnologia, de ciência e tecnologia federais. Bom, posto isso, a gente pensou de fazer reuniões já setorizadas de cada rede. Esse hotel é muito grande, inclusive estava aqui o time todo do Flamengo, que, graças a Deus, ganharam e foram embora. Estava um tumulto enorme, e a gente fica meio perdido de uma sala para outra, mas assim, a sala do outro lado é uma sala que é uma secretaria de cadastramento, credenciamento, e vai ter também um espaço para receber hoje ainda as pessoas que são os palestrantes da mesa de amanhã, para se encontrar, conversar e tal. Aqui também, do outro lado, tem uma sala que está falando de uma iniciativa do núcleo, que é a questão da educação, de um curso de pós-graduação, e vai ter gente mostrando como é que é esse curso, para quem estiver interessado, etc. E tal. Então, lá embaixo, e aí bem lá embaixo, que é uma coisa confusa, é no -1, e do outro lado, mas tem sempre umas indicações, umas moças que vão permitir com que a gente chegue a tempo de fazer as reuniões. Tem mais algumas salas, me ajuda aí se eu esquecer alguma, vai ter uma que o pessoal vai estar mostrando a plataforma agroecológica, sua contribuição na discussão de fronteira com a biodiversidade. Tem uma que é do portal das redes Fito, que é um instrumento essencial para a comunicação entre as pessoas, de todo o sistema. Vai ter uma outra da revista Fitos, do status atual, que a pessoa pode ter os números antigos já disponíveis online, como também de ideias que surgem de se fazer uma revista online da rede, da inovação em fito da rede. Aí vai depender da vontade das pessoas aqui e do resto das pessoas de lá que ficaram lá nas suas instituições em achar esse um veículo importante. E tem mais... tem uma sala também que é o resultado de uma pesquisa do estado da arte das 71 espécies de interesse do SUS, e uma proposta também que a gente vai estar discutindo de se ampliar essa interação da composição do estado da arte de uma maneira interativa entre as pessoas que contribuem, que têm trabalhos, elas também utilizariam as informações de um banco de dados. Então, a gente aproveitou essas salas para dividir também o trabalho, as reuniões das redes, e em cada sala dessa tem lá o nome. Aqui nessa sala, a gente vai continuar o trabalho com a rede Fito Mata Atlântica Rio, chamando também as pessoas do Paraná, em seguida. E lá embaixo, então, tem uma... Aliás, aqui em cima, na parte de ensino, qual é a rede que está aí? Eu tinha pegado a cola, mas esqueci. Todo mundo recebeu esse papelzinho? Não? Que bom. Então, muito bem, a Fito Mata Atlântica Rio vai ser aqui. Na sala da plataforma, no subsolo, vai ser o Cerrado. Na parte das plantas do SUS, vai ser a Mata Atlântica São Paulo. Na sala do portal, a gente vai reunir o Pantanal e o Pampa, e quem sabe discutir as coisas de fronteira.
Na sala da revista Fitos, vai ser uma reunião da rede da Amazônia. Na sala da educação já tem. Pronto, é isso. As pessoas aqui na sala, em frente, têm as informações dessa conformação. E a ideia que a gente está... hoje, a gente colocou isso como um pré-seminário, mas, na verdade, eu acho que é hoje que vai se dar uma parte muito rica das discussões entre as redes na construção, na colaboração de construção de um termo de referência para o desenvolvimento de fitomedicamentos em rede, a partir da ideia dos arranjos produtivos locais. Então, eu acho que a discussão ela contempla várias experiências, mas a gente espera que, nesse período da tarde, as redes contribuam com a indicação geográfica, mesmo que mude depois, do que cada rede pensa que seria um lugar estratégico ou que reunisse as condições para que ocorra um arranjo entre os diversos atores no sentido de promover a inovação de fito. A gente tem algumas experiências, algumas iniciadas, algumas mais avançadas, e a gente tem a ideia da possibilidade, já através de reuniões anteriores, de se ter pelo menos 3 arranjos por cada bioma. E aí também tem uma outra coisa que a gente não vai seguir pelo livro, nenhuma definição formal acerca disso, mas a experiência que as próprias pessoas têm e vão trazer para a rede. Como também não significa que toda a experiência trazida ela será contemplada, porque às vezes as pessoas pensam que é uma coisa e a coisa não anda daquela maneira e descontinua. A ideia de arranjo local, hoje em dia, é muito difundida e muito distorcida. Na realidade, o arranjo local ela é uma ferramenta de gestão onde, normalmente, você tem... veio da economia, da indústria, onde você tinha os polos industriais, os clusters, essas reuniões que promoviam... hoje em dia, a ideia é bem mais ampla. Você tem ideias de arranjos locais para impulsionar um turismo numa região. Então, o arranjo é feito com hotéis, com agentes, com transportes, etc. E tal. Mas sempre pega os atores que estão envolvidos com aquela questão. No caso do desenvolvimento de plantas, todo mundo que tem um conhecimento importante é um ator em potencial desse desenvolvimento. Evidentemente que, se isso é mais ligado a um processo produtivo, tanto do ponto de vista da indústria farmacêutica ou do ponto de vista agrícola, a tendência é que as coisas se equacionem de uma maneira rápida. A gente teve, agora, na Paraíba, vendo a experiência de uma fábrica na região que, por si, já tinha característica, já atua com a característica de arranjo local, porque ela tem todo um vínculo com várias universidades da região e, ao mesmo tempo, já tem todo um caminho de atuação junto à agricultura local, inclusive fazendo um trabalho interessantíssimo de reabilitar diversos plantadores de maconha da região para plantar plantas medicinais. Então, isso é um exemplo de um arranjo local. A gente teve um outro exemplo de um arranjo de informação em Minas, onde você tinha uma empresa agrícola que, por sua vez, já tinha um know-how da organização da questão fundiária, até de agricultores que podiam participar de uma maneira ecologicamente de um processo de produção. E, de outro lado, você tem uma indústria farmacêutica. E, de outro lado, a gente tinha, na reunião, a academia representada por uma das pessoas
que formou muitos doutores, que vêm da área acadêmica e que tem uma visão muito ampla da possibilidade de produção de fitoterápicos ou de fitofármacos, ou de qualquer coisa nessa área. Então, foi uma reunião intensa, muito interessante, onde já se avista, inclusive, a possibilidade de alguns alvos para serem produzidos. Então, é através desse tipo de experiência que a prática de se produzir um novo medicamento, um novo produto no Brasil, vem sendo assimilada, vem sendo aceita, vem tendo uma participação interessante das pessoas que estão se envolvendo, e a gente considera essa vertente uma vertente do trabalho que as redes pretendem fazer. A gente, por considerar essa multiplicidade de atores, a gente também defende a ideia de que a fitoterapia ela tem seus níveis de complexidade, então a própria atuação da rede, isso já foi visto em seminários anteriores, ela seguiria uma vertente mais ligada à inovação, que adotaria esse modelo de projetos através de arranjos produtivos, etc. e tal. A rede pretende estar estruturando uma outra vertente, que a gente chamou de assistência farmacêutica, que vai tratar com as pessoas interessadas da continuação, de dar continuidade a todo um movimento que também já tem décadas, e que encontrou um grande impulso nas novas políticas relacionadas no Brasil, mas que ainda tem muita coisa para ser resolvida. E quando tenta resolver junto com a vertente da inovação, embola. As reuniões, elas não são claras, elas terminam que não anda nem um lado nem outro. Então, acho que são assuntos específicos que têm uma dimensão específica e, portanto, deveria ter um tratamento específico. E, por fim, mas não menos importante, a gente também pretende estar estruturando no conjunto das redes uma vertente da gestão do conhecimento popular e tradicional. E dessa forma teria uma composição das atuações. Ora, eu acho que é muita coisa. A gente está lidando com uma rede multiprofissional, multidisciplinar, multiuso, ao mesmo tempo, e está entendendo esse funcionamento. Então, dessa forma. Então, a gente escolheu, no terceiro seminário, priorizar, manter essa intenção, caminhar nessa direção, mas priorizar, nesse momento, a vertente da inovação. E aí a realização desse seminário, para a gente tentar compor com as discussões que vão ocorrer hoje em cada segmento, e principalmente com o que foi discutido nas diversas mesas, a elaboração de um termo de referência das redes para a atuação nesse setor, para a atuação nesse segmento da inovação. Então, aí tem todo um entendimento. Eu acho que a gente vive uma época histórica no Brasil, a partir da publicação de políticas públicas em relação a medicamentos, em relação à biotecnologia, em relação a próprias plantas medicinais, as práticas integrativas e outras, ímpar. Por quê? Porque as políticas públicas revelam o interesse do Estado em estar atento a essas questões, em estar desenvolvendo essas atividades, e que há 10 anos atrás a gente não tinha isso. Então, a gente tinha alguma atividade da regulação, mas confusa. Então, aliás, é digno de nota, inclusive, um trabalho de revisão que a Anvisa já fez e disponibilizou online, com tudo que tem até agora. E existe uma conversa, um compromisso, de que, a partir do momento que as novas demandas cheguem, ela continue elaborando
a regulamentação de uma forma específica para cada segmento. Havia até na época do terceiro seminário, por ali, um discurso paralelo do que era o nível de complexidade e do que era a questão da atuação da Anvisa com nível de proteção à saúde, portanto, requerendo uma coisa específica para cada nível desse. Quer dizer, o nível de proteção da saúde também está relacionado com a escala. E, normalmente, o nível de complexidade também está relacionado com a escala de uso ou do processo de fabricação. Bom, isso são as discussões que... então, queria dar boa-vinda a todo mundo, queria me desculpar também os erros cometidos pela organização desse evento, lembrar que é um evento interno das redes, que não é um congresso, é uma coisa que afirma um trabalho começado já há alguns anos e que pretende, através desse termo de referência, partir para uma outra etapa na obtenção de fomento mesmo para realizar esse desenvolvimento. E é um processo de transformação que, no final da história, a gente consegue enxergar aquilo que nos trouxe aqui, quer dizer, o medicamento fitoterápico. Então, eu queria abrir um pouco para os gestores falarem um pouco das suas ansiedades. As críticas à organização eu já me desculpei, portanto, podem poupar. E abrir um pouco, também ver se tudo está claro, a dinâmica do trabalho. Vai ser um trabalho corrido, eu acho que intenso. No final do dia, a gente vai juntar as colaborações numa reunião plenária e essa coisa toda vai estar documentada. No final do dia, também, é bom lembrar que, além de juntar a contribuição de todos para esse momento, a Gislaine vai estar apresentando alguns encaminhamentos para cada rede realizar durante o próximo período, com prazo, como também vai estar deixando claro os encaminhamentos para o próprio escritório, também com prazo. Então, com isso, a gente fecharia a parte da reunião do escritório e passaria amanhã a assistir, participar e, no final da tarde, chegar pelo menos, as linhas gerais do que seriam esse termo de referência. Então, obrigado por enquanto. Eu passo a palavra aqui para a Andréa. Boa tarde para todos. Eu queria agradecer o esforço do escritório para a realização desse quarto seminário, que eu acho que ele vem coroar um trabalho que nós iniciamos já desde abril desse ano, com o primeiro seminário, e cada seminário tem sido mais esclarecedor, pelo menos para nós gestores, né, sobre as possibilidades da gente trabalhar. Quero agradecer aos convidados da minha rede, pessoas que, inclusive, eu ainda não conheço, que foram indicadas para compor a Rede Fito Mata Atlântica, seção Rio, seção RJ. E quanto à minha expectativa, é a de consolidação do Conselho Gestor da Rede Fito Mata Atlântica, né, e que a gente possa tirar, nesse primeiro encontro, já um portfólio, como bem propôs o Glauco no terceiro seminário, com produtos que possam ser objeto, né, do trabalho inicial da rede. Tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Nós sabemos da dificuldade, né, desse deslocamento nesse período do ano, que é complicado, onde as instituições também fazem o fechamento dos seus trabalhos. Gostaria de agradecer em especial o esforço de cada um dos gestores aqui presentes, que tem também suas atividades, né, individuais dentro das suas instituições e que se dispuseram aí a dedicar um tempo precioso na articulação e na identificação dos atores,
em cada um dos biomas contemplados aí pelo Sistema Nacional das Redes Fito. Essa reunião nossa, hoje, é uma reunião mais informal, na verdade, é uma pré-reunião, é preparatória para o nosso seminário, no sentido de que a gente faça, então, um alinhamento, né, que a gente feche toda essa questão que vem sendo discutida desde o primeiro seminário com relação aos conceitos, aos objetivos da rede, e que a gente possa, a partir daí, partir para o concreto, né? Definição de projetos com objetivos, com metas específicas, com prazos definidos. Então, eu acho que essa é a grande expectativa, que nós saiamos daqui com um termo de referência e com alguns pontos já alinhavados. É isso, obrigada. Boa tarde a todos, em nome da Rede Pampa, com o lenço já característico aqui do que é o clima no Rio Grande do Sul, depois que eu me dei conta, como gremista. Mas eu queria... foi bem isso, gremista, nós torcendo pelo Flamengo. E aí que eu me dei conta que eu estou de preto e vermelho. Bem, em nome, então, dos Pampas, eu queria parabenizar a organização. Acho que com todos os percalços isso acontece, faz parte, a gente já está acostumado com isso, mas está aqui, estamos todos reunidos, as meninas estão de parabéns, vocês também, que certamente nós vamos ter um momento ímpar da gente poder discutir as coisas que estão acontecendo, até dividir as nossas ansiedades, né, Gislaine, do que é realmente compor uma rede, que bases teóricas, como é que a gente vai caminhar, em que características regionais nós vamos, né, ter que contemplar, como é que se organiza em cada estado, em cada bioma. Bom, e para mim, às vezes, eu confundo estado, até em função da experiência que a gente teve da Rede Fito RS, né, que foi uma primeira iniciativa de integração de uma rede de cooperação entre as universidades, as empresas e o poder público, e a gente quer aproveitar essa experiência para poder trazer para a rede, e em cima de um território ainda pequenininho, o bioma menor é o bioma Pampa, né, na medida em que ele é a metade do Rio Grande do Sul, mas a gente já tem visões imperialistas, assim, de repente já poder expandir ali, ter algumas conexões com Uruguai e Argentina, né? Gaúcho é assim, né? Então, que a gente pudesse já pensar, né, de integrar o bioma também nessa coisa da latinidade aí da América Latina, por que não, né? Então, a gente está, acima de tudo, querendo ouvir, e eu estou muito também feliz pela presença de 4 integrantes do nosso comitê gestor preliminar, é um comitê inicial, porque a gente pretende, agora no início do ano, até seria para dezembro, agora dia 17 de dezembro, é o Dia Nacional do Bioma Pampa, mas nós não vamos conseguir ainda fazer o nosso seminário de planejamento estratégico. E eu quero agradecer também a presença da doutora Ingrid, doutora Águeda, doutora Flávia, e ainda também a integrante, a Mirella, esqueci dela, Mirella, um nome confuso, me esqueço, do Sindicato da Indústria Farmacêutica, que está nos acompanhando também, já no primeiro momento da gente poder ter essa visão de estar integrado com a indústria, com as universidades também, e com o poder público. Enfim, somos aprendizes, queremos sair daqui com muito subsídio para tocar a Rede Fito Pampa, que é o que a gente está desejando contribuir. Tá? Obrigada. Boa tarde a todos. E aí eu vou repetir, isso daí eu faço com a agricultura, a gente fala boa tarde e ninguém responde, né? Então, vamos lá de novo. Boa tarde, pessoal. Exatamente, eu acho que é energia boa para um trabalho que se inicia, né, em que a gente está presente aqui de corpo e alma. Eu quero agradecer inicialmente assim, também, eu quero até usar a palavra felicidade da gente poder estar aqui, que eu acho que realmente era uma coisa que nós queríamos. Nós tivemos aí os 3 seminários, né, com a participação dos gestores, mas de nós podermos estar aqui, né, nesse momento, com todos os biomas representados e diferentes representantes também dos segmentos que compõem, né, as redes de cada um desses biomas. Essa oportunidade, eu acho que, Glauco, a gente não tem... Sabemos da dificuldade que é organizar um evento desse tamanho, né? E vou dizer, a sua equipe está de parabéns, com todos os problemas que possam ter acontecido, que é normal dentro de uma organização. A gente está trabalhando, eu acho que nós somos em equipe, e todo o processo de construção ele é assim. E isso também faz parte do processo que a gente está participando. Então, essas meninas que eu não conhecia, fiquei conhecendo através de e-mail,
das vozes, né, de pessoas que eu nem sabia como eram, né? Elas sabiam porque tem o meu retratinho no meu e-mail, né? Aí já me reconheceram aqui. Mas o que a gente sentia? O interesse e a vontade de fazer com que a coisa funcionasse. Sabe, isso é fundamental para a gente. Nós aqui de São Paulo, a bancada de São Paulo, nós estamos com uma bancada bem representativa. Ainda tem gente chegando aí que tivemos problemas de voo, o Glauco, por isso que não está todo mundo aqui. Mas a expectativa, como eu falei, eu acho assim até complicado. Eu acho que um resumo de tudo que eles já falaram aqui é o que a gente sente, porque é um sentimento nosso, né? E que a gente discutiu nos seminários. Mas eu acho que o que a gente vai ter no final do dia, ou a hora que for estar discutindo, aí a expectativa é o quê? Daqueles que compõem tanto o Conselho Gestor, mas daquelas pessoas que foram convidadas e que estão presentes também no sentido desse alinhamento. Isso é fundamental. A gente falou muito hoje, né, o Sérgio Paniza, nessa questão de quanto é importante essa questão de nós alinharmos realmente dentro, né, do trabalho de rede. Então, eu acho assim, a expectativa é bastante grande. Eu tenho certeza que a gente tem competência e vontade para fazer com que a gente saia daqui a 2 dias, com um documento, né, com um termo de referência e com esse planejamento, como você falou, de uma coisa mais concreta, mas no sentido de que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe para onde a gente está indo, para onde nós estamos indo, porque não é apenas a nossa vontade. Eu acho que é a vontade da sociedade que está lá fora e que está esperando que a gente apresente isso o mais rapidamente possível. Obrigada. Bom, apesar dos problemas que eu, como coordenador da rede Cerrado, tive nos últimos tempos, de viagens, etc., mas eu, como existe internet, eu acompanhei de perto o trabalho da equipe aí do escritório. Não fosse isso, nós, no último seminário, estava eu como coordenador. Hoje nós estamos aqui, já hoje no primeiro dia, com 8 representantes do bioma Fito Cerrado, com 2 arranjos presentes, o de Pouso Alegre e de Diamantina, né, todos eles com a participação importante da universidade, da academia, né, integrando tanto com as demandas apresentadas na área de assistência farmacêutica, né, de produção de fitoterápicos, como com a inovação, ou seja, na busca dos fármacos, né? E eu acredito que é um esforço do conjunto da rede Fito Cerrado, do Conselho Gestor. Tem uma composição ampla, está crescendo cada dia mais, novos atores entrando em cena, né? E eu acho que os arranjos, na verdade, estão sendo os grandes articuladores de novos atores. E eu acho que foi um grande achado aí, já uma diretriz importante que nós tínhamos definido antes, e que eu acho que foi o fator fundamental que ampliou dessa maneira e vai ampliar cada vez mais, que Minas Gerais é um estado extremamente rico, mas o Cerrado não se resume a Minas. Ele tem as suas abrangências em outros estados, e não é uma questão nem ao contrário, né, de imperialismo, viu, Silvio? Você pode ficar tranquilo que você está desenvolvendo na prática a solidariedade entre os povos, dos pampas, certo? Então, dessa solidariedade, porque o que nós precisamos buscar nesse mundo não é explorar uns aos outros, mas sim, ao contrário, unirmos as possibilidades e competências e capacidades de todos, né? Então, mas nós estamos assim, ainda meio modestos ali ainda, porque a gente já poderia ter chegado em outros estados onde o Cerrado está presente, né? Mas nós vamos chegar lá, eu acho que daqui a 3 meses, na próxima reunião, nós vamos. Bom, mas é isso. Queria agradecer a todos que estão presentes aqui
do bioma Cerrado. Acho que amanhã chega mais gente, né? E esperamos ampliar nossa bancada aqui, viu, gente? Sem desfazer das outras, que estão maravilhosas, está todo mundo aí presente para contribuir. Muito obrigado ao Glauco, porque foi maravilhosa essa organização, apesar dos problemas que você citou, que eu não percebi nenhum, viu? Antes de passar aqui para o meu colega Tadei, eu falei como coordenadora do escritório, mas eu gostaria de agradecer ao meu pessoal do Pantanal. Então, eu queria cumprimentar a professora Maria do Carmo Vieira, da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, uma grande articuladora na área de plantas medicinais no Mato Grosso do Sul, se não a principal delas. A doutora Idete, empresária e consultora do SEBRAE, que vem representando o setor produtivo, o professor doutor Alex, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, o doutor Aurélio, da Embrapa Pantanal, a doutora Cibele, da Anfarmag, Mato Grosso, Cuiabá, que está aí conosco, a doutora Otília, que eu não sei se chegou ainda, mas que representa o Núcleo de Práticas Integrativas da UFMT. Nós tivemos um pequeno problema com 3 representantes do Centro de Pesquisas do Pantanal, Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal, Universidade Federal do Mato Grosso e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que não conseguiram vir para o evento, mas que já confirmaram a participação na Rede Fito Pantanal. Então, fica aí o meu agradecimento especial a vocês pela participação. Vou passar para o Silvio. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria agradecer, doutor Glauco, a você e a sua equipe pela oportunidade e também pelo apoio sem o qual a gente não teria conseguido realizar semana passada, na cidade de João Pessoa, um seminário sobre a rede Fitocaatinga, que reuniu 43 pessoas. Nos 2 dias nós mantivemos uma média de 30 participantes, efetivamente participando do evento, estudantes, pesquisadores, técnicos, representantes do setor produtivo empresarial, setor governamental, o próprio SEBRAE esteve lá presente, sinalizando com isso uma excelente perspectiva de uma interação interinstitucional com esses setores todos, né, dos arranjos produtivos que se pretende em cada um desses biomas. E acreditando que a gente, ao sair daqui, talvez com pelo menos um esboço do termo de referência, me parece que este é o objetivo maior, sem dúvida isso manterá a galera lá da Caatinga, os nossos catingueiros e as nossas catingueiras, né, bastante animados e animadas para continuar, né, nessa batalha, né, de nós nos reconhecermos enquanto país, enquanto diversidade, e num claro entendimento de que o bioma Caatinga é muito rico. Há controvérsias nessa direção, nós frequentemente nos debatemos sobre essa questão, mas a questão é que é diferente. Exatamente por ser diferente, tem a sua enorme potencialidade, que já está sendo, inclusive, comprovada na prática por várias experiências e pelo reconhecimento da cultura que está por trás da utilização dos recursos vegetais, animais e minerais, e particularmente nessa questão da utilização de plantas medicinais e produção de fitofármacos, fitomedicamentos, etc. Então, a nossa expectativa é de que o resultado, né, de todo esse esforço que está sendo desenvolvido aqui possa nos ajudar a animar ainda mais
os catingueiros e as catingueiras lá do nosso semiárido. E justificando, para finalizar, a ausência do nosso gestor da Fitocaatinga, do Dr. Roberto Germano, diretor do Instituto Nacional do Semiárido, com sede em Campina Grande, que teve dificuldade de tomar o avião hoje cedo, coisa que eu pude fazer, não sou diretor do Instituto, tenho um pouco mais de facilidade para essas coisas, mas ele estará conosco hoje aqui no início da noite e se somará ao time. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O bioma Amazônia corresponde a 49,9% do território nacional. Realmente é o senhor bioma. Mas antes de iniciar, eu queria dizer que a turma do Amazonas veio montada. E nós estamos aqui com o prefeito Jair, do município de Manacri, que tem uma experiência interessante. E ele precisa se deslocar rápido, senão ele não pega o voo, que ele tem que retornar, que tem uma reunião em Brasília amanhã, dos prefeitos. Então, eu gostaria de ceder a palavra 2 minutinhos para ele, para que ele possa realmente falar rapidinho sobre Manacri e a experiência que está tendo a prefeitura, que são os pontos que nós estamos prospectando na Amazônia e que são muito, muito grandes. Tá aqui. Esse dinamismo faz parte do... Posso ficar aqui mesmo? Obrigado, eu quero saudar aqui a mesa e dizer que ninguém vê problemas, né? Só vê quem faz a festa, né? Portanto, quando a gente faz a festa, a gente vê os problemas, mas quem participa dela, como só é 2 minutos, eu quero ser bastante rápido. Na realidade, a gente até trouxe uma apresentação, mas é exatamente isso. A Amazônia vive um momento especial, né? E eu diria o Amazonas. É muito bom quando você vê relatos. Eu estou aqui com foco, primeiro, a melhoria de qualidade de vida no geral, a saúde da população, a saúde, né? Só para você ter uma ideia, em 2004, no meu município, nós tínhamos 13 mil habitantes, nós tínhamos 8 mil casos de malária. Hoje eu não tenho malária mais, graças a Deus, então nós avançamos bastante. Desenvolvemos um planejamento estratégico, né, com diagnóstico situacional, com oficinas, pesquisa. Percebemos alguns gargalos, dentre eles a formação de pessoas, a educação. Nós estamos implantando no ano que vem, em 100% da rede municipal, ensino integral, e fazer ensino integral na zona rural, na zona ribeirinha, é complicado, é complexo, e nós estamos enfrentando, nós temos 43 escolas, vamos baixar para 12 escolas, polarizando. É a única forma que nós temos de atingir os objetivos que nós queremos. O ano que vem nós vamos estar também inaugurando a Universidade Aberta, a UFAM vai estar lá com cursos de ciências agrárias e em outras áreas também, porque a nossa agricultura familiar é o foco nosso lá. E a saúde a partir da medicina, eu tenho um filhinho hoje de 12 anos, que quando ele adoece, ele vai com a avó dele e pede para se tratar com chá. E nós temos experiências muito interessantes. Eu já fui para Fortaleza, atrás de conhecer as experiências lá. O foco é ter a saúde da economia local, né? Agregar valor, produzir no local. Eu acho que nós temos todo o cenário para isso. A Amazônia tem todas essas condições. E é difícil, porque os médicos nossos, ele foca o remédio, né, da farmácia lá, e é muito difícil implantar, até pela ausência de médicos para a região. Só para você ter uma ideia, nós temos 48% da população no interior do estado do Amazonas e 52% na capital. Nós temos mais de 4 mil médicos na capital e 300 médicos no interior do estado. Aí vocês começam a perceber a dificuldade.
E muito interessante, porque nós tínhamos um caso lá de um rapaz que tinha um problema, né, de saúde, e ele não tinha mais sangue praticamente, e a família decidiu não levar para Manaus. Ele ficou lá. Nós temos a experiência com o professor Juan Revilla, com os medicamentos, né, a partir das plantas. Com 40 dias, essa pessoa renovou todo o sangue dele. Aí a enfermeira, a doutora Lenilda, chegou comigo e falou: ó, esse negócio dá certo e nós temos que produzir a partir desse tratamento dessa forma, porque é milagre. Um enfermeiro, que inclusive é daqui da região, que está lá, quer dizer, aí você começa a agregar, né, os pontos. Primeiro, produzir medicamento lá, ter renda lá, transformar a renda lá, a saúde da população, a questão ambiental, sem precisar derrubar a floresta, e, aliás, produzir dentro do ambiente lá, agregar emprego e renda. Eu acho que são caminhos, e o município de Manaquiri, nós estamos focando essa questão, né? E, como presidente da Associação Amazonense de Municípios também, articulando, né, agora um trabalho para que a gente possa, na Amazônia, e principalmente no Amazonas, agregar e fechar a cadeia aí. Gerar emprego e renda, que é o foco principal, né, a partir exatamente na questão da saúde, em um ambiente que precisa ser estudado demais. O INPA está lá, a Embrapa está lá, e aqui nós temos técnicos, né, professores, a UFAM. A gente precisa ter um pouco mais de liga entre a ponta, né, e os pesquisadores, e aqui eu quero falar para os senhores todos, que aqui eu creio que a maioria é pesquisadores e professores, precisa ligar mais isso, precisamos, né, e a partir da riqueza que nós temos. O Manaquiri é exatamente isso, né, nós inauguramos a unidade de extração de óleos agora, né, essências, e estamos focando a questão do desenvolvimento econômico, a saúde ambiental e a saúde das pessoas, gerando lá emprego e renda. Eu acho que esse é o foco, a partir de um planejamento nosso, que trata da educação até ficar todo mundo rico, que é isso que nós queremos. Só para você ter uma ideia, nós temos, eu falei a população, 48% no interior, está concentrado na cidade de Manaus, 93% da riqueza do nosso estado, por conta da Zona Franca, enfim. Eu acho que é interessante, até porque nós temos apenas 98% da nossa floresta intacta, e um dos modelos que nos fez estar com a floresta em pé é a Zona Franca, e outros, né, mas, portanto, é importante todos esses componentes, né, que nós estamos vivendo. Então, Manaquiri é exatamente isso. A gente poderia até falar um pouquinho mais e detalhar mais o projeto, mas é capacitação, é realmente o desenvolvimento. E eu peço desculpa de não poder ficar aqui amanhã e depois de amanhã, porque nós temos encontro em Brasília de prefeitos, inclusive, para o fortalecimento municipalista, mas eu tenho certeza absoluta que a saúde pública no Brasil é segurada pelas prefeituras, que nós investimos 22% do nosso orçamento é para a saúde no Brasil. Tem estados que não aplicam 6%, a União não aplica 6%, por isso que nós estamos lutando para que seja regulamentada a emenda 29, que é mais dinheiro para a saúde no Brasil. Eu quero colocar isso, e o encontro de amanhã é exatamente isso, né? E eu quero colocar assim, dizer que nós temos tudo para avançar, focando exatamente nessa questão do desenvolvimento econômico, da saúde ambiental, a saúde das pessoas, produzindo nas comunidades e produzindo na região, pelo menos matéria-prima, que eu acho que nós temos vários viveiros reflorestando, andiroba, açaí, nós já temos experiências muito nessa linha aí, e eu tenho certeza absoluta que, tecnicamente, o professor Juan, o Tadei, vai estar falando aqui sobre as plantas que nós temos e o desenvolvimento que nós já temos, inclusive no Manaquiri, né, com a base apoiada lá. O SEBRAE, que é um parceiro fundamental conosco lá, e aqui está o Célio,
Enfim, eu quero agradecer e poder focar um pouquinho e agradecer e parabenizar pelo evento. Eu queria pedir uma salva de palmas para o prefeito, que, mesmo tendo essa agenda complicada, veio dar seu depoimento e da expectativa do impacto dessa relação com a rede. Obrigado. E, Gislaine, tem uma nova modificação na programação? Ah, é? Bom, o prefeito falou. Pois é. Ei, pessoal, a Amazônia é grande, olha. E realmente o bioma Amazônia está a fogo de sair. Olhem aí, eu fiz questão de colocar esse mapa, inclusive em seguida a apresentação do tamanho da que vocês têm ali, de um dos focos, do Rio Negro. Aí nós estamos próximo aí do Anavilhanas, que é o maior arquipélago fluvial do mundo. Então, nós temos aí o bioma Amazônia. Por isso que eu disse para vocês, não é brincadeira, é 49,29% do território. Então, realmente mapear, prospectar todos esses aspectos que o prefeito acabou de colocar, de um dos municípios, e vocês vão ver aqui nessa apresentação, vejo ali a primeira frase: a Amazônia é uma questão global, regional e, sobretudo, nacional. Somos nós que temos que dar os rumos disso. Então, o problema está todo aí. Aí, além disso, nós temos que respeitar os povos que estavam ali. Então, aí tem ali o exemplo clássico, São Gabriel da Cachoeira, que onde você, a partir do momento que entrarmos aí com todas aqueles povos originais aí, sabendo tantas coisas, só que eles não vão saber uma, que nós temos que começar a ensiná-los, mediante as mudanças globais, o que é que acontece no ritual deles, porque eles têm o conhecimento. O dia que vocês puderem ter contato com essa população e ver como que eles dominam e como existe uma hierarquia, é que a gente entende por que tem tantos índios que ficam em São Gabriel, que perdem essa conexão e ficam o tempo todo bebendo para esquecer do mundo e acaba caindo até em drogas. E aí, então, dá para apagar essa luz aqui da frente? Se conseguir, aí vocês vão ver o poder desse mapa. E esse mapa, ele traduz o que nós temos na Amazônia. E para que vocês vejam a biodiversidade que nós temos aqui. Deixa ele tirar isso aqui. Porque isso daqui também permite que a gente faça um rastreamento da malária. Por quê? Porque, como vocês estão... Eu não sei, tem um apontador aqui ou não? Qual que é? É esse de baixo aqui? Mas ele não aparece? Ah, está aqui, pronto. Então, vejam como que é o estado do Amazonas, 98% conservado. Aqui é